Olá, meus amigos internautas, graça e paz da parte de nosso Deus. Aqui quem fala com você é o pastor Paulo Apóstolo Silva, falando de fé. O que seria a fé, como que ela deve ser executada na nossa vida, o porquê da utilização da fé inteligente. Você vai acompanhar esse vídeo do início até o final, deixar o seu like, compartilhar essa live e, se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Canal sério, um canal que entretém muitas coisas de Deus, na sua maioria. É lógico que a gente tem as nossas opiniões também seculares, mas a gente vai falar hoje de coisas espirituais, falando de fé. Amém? Acompanha esse vídeo do início até o final para que você entenda, e no final eu vou fazer uma oração em favor da sua vida. Um grande questionamento acerca da fé é quando Cristo Jesus ele parece subestimar a fé. Em alguns momentos, Jesus ele dá a entender que ele subestima a nossa fé, que ele esperava que nós tivéssemos mais fé exposta do que dizemos ter. A passagem em que ele vem caminhando sobre as águas e ele é confundido, o mar está bravio, revolto, os discípulos estão a dormir e de repente eles veem alguém vindo caminhando sobre as águas. E eles começam a ficarem aterrorizados porque eles acreditavam ser um fantasma. A fé é justamente isso. A fé é você ver o sobrenatural, é você ver que a bênção ela está vindo, caminhando ao teu encontro, mas você não imagina que possa viver aquele milagre, que possa estar diante daquele milagre, né? Então Pedro, ele interroga Jesus, quando Jesus ele é reconhecido por Pedro e alguém diz, é o mestre que está vindo. Pedro diz assim, Senhor, indagando, né? Senhor, se for tu mesmo que está vindo sobre as águas, mande-me ir ter contigo. E Jesus disse assim, Pedro, se tu quiseres, pode vir caminhando sobre as águas. Então, quer dizer, Pedro ele precisou utilizar da sua inteligência e entender que milagres existem, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, mesmo que a lei da gravidade, mesmo que a ciência diga ao contrário, mesmo que todo recurso diga que aquilo é impossível, existe a execução da fé de uma forma prática. Se você não colocar os pés nas águas e caminhar sobre as águas, você não vai saber qual a sensação de viver esse milagre. E quando Pedro ele começou a caminhar sobre as águas, ele sentiu a sensação de estar no mundo sobrenatural, porque viver de fé ou viver a fé é estar no mundo totalmente sobrenatural, ao contrário do que a lógica humana ela tem, porque a ciência humana sempre tem que ter uma lógica, sempre tem que ter um denominador comum, sempre tem que ter uma matemática exata. Mas a de Deus não, a de Deus é em lógica. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus para o homem, ela é uma loucura, não é isso? E quando Pedro ele participa desse sobrenatural e participa dessa loucura que é caminhar por cima das águas, ele entende que a lei da gravidade não nos permite, né? A gente afunda, né? Por cima das águas, por sermos pesados, a gente afunda. E ele começou a afundar. Jesus então segurou na mão de Pedro e colocou-o dentro do barco e disse, homens de pequena fé. Então quer dizer, ele subestimou a nossa fé. Você diz que tem fé, não é isso? Eu digo que tem fé. Mas nós só vamos saber se temos ou não fé quando nós somos confrontados com o mar, com as adversidades, com os problemas, com aquelas dificuldades que você diz assim, isso aí não dá para mim, mas mesmo assim eu vou. Então,
Jesus, ele subestima tanto a nossa fé em alguns textos, que ele diz assim: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, transporte-se daqui para ali, e assim será. E a gente vai estudar o grão de mostarda, é um dos menores, ou se não for o menor grão que existe, né? Então, a nossa fé é muito minúscula. A nossa fé, ela não é medida pelas palavras que nós falamos. A nossa fé, ela é medida no confronto, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, na hora que você precisa acionar esse gatilho da fé, é que você vai saber realmente se você tem ou não aquele nível de fé que supostamente você acredita ter. Tiago, no capítulo 3, ele disse assim: tudo bem, você diz que tem fé, né? Então vamos fazer o seguinte: mostra-me a tua fé através das tuas obras, né? Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obra, ela está morta em si mesmo. A fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e certeza e convicções daquilo que se espera. Então, quer dizer, é você mesmo não tendo, você já falar daquilo que você, mesmo que a existência no mundo material as pessoas não vejam, você já falar com muita precisão daquilo que no seu imaginário, na sua fé, já existe. É você trazer do mundo físico, do mundo espiritual para o mundo físico, aquilo que já existe, e isso que é difícil. Porque fé que não utiliza a inteligência, que é aquela coisa de você correr atrás daquilo que você quer, porque Deus, ele vai te dar o mecanismo da fé e vai te dar a capacidade de você executar as suas obras para chegar aos seus objetivos. Não adianta nada você ter fé que você vai concursar, que você vai cursar, que você vai galgar, que você vai chegar ao pódio, e você ficar parado esperando que Deus desça do céu e faça por você aquilo que você tem que fazer. Nós precisamos entender que Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Existe uma palavra que se chama o campo da impossibilidade. É no campo da impossibilidade que Deus age. Tudo que me é possível a fazer, eu tenho que fazer executando a minha fé, crendo que eu vou correr atrás e, com a minha fé em ação e as minhas obras em prática, eu trarei à existência tudo aquilo que eu desejo no meu coração. Sonhar é muito bom, mas é muito melhor você vivenciar aquilo que você sonhou. Então eu quero deixar para você essa palavra: pratique a sua fé. Pratique de uma forma racional, de uma forma inteligente, e não subestime jamais, não diga eu tenho, sem antes ter passado pelo campo do confronto. Fica a dica, Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro a vida de cada um dos teus servos abençoado, e que o Senhor os ensine, meu Pai, na execução de sua fé, ó Deus, Senhor, com praticidade, para que eles possam então, Senhor, para que nós possamos então transformar esse mundo através de nossas conquistas, meu Pai, que são tantas que o Senhor quer que nós conquistamos. Eu os declaro abençoado, em nome de Jesus. Forte abraço para vocês, internauta.